Bom, gente, vamos, como já colocado inicialmente, o governador ele tem já um outro compromisso agora, já está em cima do laço, e a ideia é a gente fazer aqui o debate. Estamos aqui com o nosso secretário André, estamos com a prefeita de Valparaíso e aqui representando a MAB, né? Estamos aguardando o secretário Eurípides, e a gente queria inicialmente, primeiro dar um aviso importante. Amanhã a Codeplan vai estar promovendo, amanhã e sexta-feira, vai estar promovendo o seminário Brasília 2030. Esse seminário ele versa sobre o impacto que o aumento populacional projetado até 2030, né, da ordem de 1 milhão de pessoas aqui no Distrito Federal e quase 600 mil pessoas nos municípios metropolitanos, como isso impactará as áreas de saúde, educação, emprego, infraestrutura urbana e transporte. Inclusive, esse debate ele vem sendo feito no Bom Dia DF. Cada um desses temas está desde segunda-feira sendo abordado no Bom Dia DF, através de uma matéria e entrevistas com os respectivos secretários e especialistas. Na segunda-feira houve essa discussão sobre infraestrutura urbana, na terça sobre transporte, hoje foi sobre educação, amanhã vai ser sobre emprego, na sexta-feira fecha com saúde, né? É importante, destacando a importância de nós discutirmos qual é a tendência, né, o que nos espera em 2030 e de que forma nós podemos nos planejar para que os resultados sejam os melhores possíveis. O seminário vai ser durante toda a quinta-feira e na sexta-feira de manhã, no auditório do CEUB, ali na 907 Norte, e o estacionamento é gratuito para todos aqueles que identificarem que estão indo participar do seminário. Começa amanhã às 9 horas, durante toda a quinta-feira, e na sexta-feira apenas na parte da manhã. Eu queria também destacar que as prefeituras que ainda não receberam aqui o relatório, eu quero me desculpar da gente não ter providenciado o relatório para todos os participantes, né? Foi um pouco corrido essa finalização, a gente teve o tempo de viabilizar apenas os CDs, mas já no início do próximo ano vamos ter relatórios impressos, né, para todos os demais participantes, e temos esses contatos, né? Então, mas hoje estamos disponibilizando para os secretários e para os prefeitos. Então, aqueles prefeitos que ainda, as prefeituras, né, que ainda não pegaram aqui, entregue pelo governador, eu vou deixar aqui com o Laerte, por favor, Laerte, aí você pega aqui com o Laerte o relatório, um por prefeitura. A gente vai fazer aqui o debate, tá certo? Vamos dar uma priorização inicial aos representantes aqui das prefeituras, prefeitos, vice-prefeitos, né, e representantes que estão aqui presentes, e, na sequência, a gente abre para todo o público. Ok? Didi, quer começar? Vamos lá. Nosso vice-prefeito de Lusiânia, popular Didi. Radialista Didi Viana. Eu já tive a honra de entrevistar, né, meu companheiro Júlio Miragaia. Muito bem, muito boa tarde, Júlio, prefeita Lucimar, secretário André Clemente, os companheiros de governo aqui presentes, secretário de governo Denis Meirelles, de Relações Institucionais, meu querido Rubens Soares, Vilma do Lago, que trabalha na área de projetos do nosso governo, nosso tié, o Gilmar, né, que o Gilmar que, com muita habilidade, né, Júlio, coordenou nossa equipe de monitores lá em Lusiânia. Eu só queria ressaltar a importância desse projeto para a nossa cidade, né? Desde o início, a gente esteve presente na articulação deste projeto, já no ano passado, quando aqui estivemos representando o prefeito Cristóvão Tormin na assinatura deste convênio, desta parceria. Nós criamos em Lusiânia a Secretaria de Planejamento e, certamente, esses números serão fundamentais para que a gente possa elaborar bons projetos e fazer a nossa cidade ser mais organizada e crescer. Obviamente que nós estamos recebendo uma grande demanda populacional no nosso dia a dia. Os serviços públicos, muitas das vezes, não estão conseguindo dar mais resposta às demandas da sociedade, mas certamente eu acho que esta parceria com a Codeplan, Júlio, vai ser fundamental para o nosso futuro.
Eu acho que agora a gente pode intensificar essa articulação com o governo federal, com o governo do Distrito Federal e com Goiás, para que a gente possa unificar as políticas públicas e uma ação estratégica no sentido de melhorar a vida dos nossos cidadãos, né? E, como bem ressaltou aqui o governador Aguiné, deixou isso de forma muito objetiva, nós temos agora toda a munição necessária para poder desenvolver nossas estratégias. Nós temos os números, nós temos os dados científicos e, com isso, a gente vai poder, certamente, elaborar um crescimento planejado das nossas cidades. São cidades diferenciadas, com alto índice de pobreza, está aí esse número triste, 44% da nossa população não tem sequer o ensino fundamental completo. Isso é muito significativo, é muito simbólico e nos deixa o desafio, como gestores, de planejar cada vez mais as nossas cidades para que a gente possa dar uma boa resposta para os nossos cidadãos. Então, Júlio, eu queria dizer da nossa alegria de participar dessa parceria, de parabenizar você, sua equipe, pela atenção, pelo carinho que você teve com as nossas cidades, no sentido de que esse projeto fosse uma coisa real. Muito obrigado. Já se pronunciou, o prefeito Alair também, o prefeito Itamar estava aqui, está representando, então ele já teve que se retirar também, a prefeita Gisele de Cidade Ocidental, quem está representando, o vice-prefeito, secretário, pois não. Baixar aqui, porque eu não sou do tamanhozão do Didi, né? Eu quero cumprimentar a todos nessa oportunidade, corrigir aqui, me intitular vice-prefeito, né? Até que gostei, mas sou secretário de Indústria e Comércio de Cidade Ocidental. Não perdendo a oportunidade também de público agradecer e cumprimentar a Codeplan, através do Júlio, pelo trabalho maravilhoso que foi feito, reiterar as palavras da prefeita Lucimar, quando dito que o início, né, do trabalho das gestões das prefeituras, nós encontramos muitas dificuldades de angariar pessoas, né, dentro das prefeituras para fazer esse trabalho junto com a Codeplan, mas com todos os esforços e até entendendo que houve um desejo muito maior e um esforço muito maior por parte da Codeplan e que nós que usufruímos desses frutos. Iremos usufruir muito dos frutos desse trabalho, dessa pesquisa. Então, não poderia deixar de cumprimentar, de agradecer, Júlio, a equipe toda sua que trabalhou, as prefeituras que disponibilizaram as pessoas, né, o André, agradecer também, em nome do governo do Estado, nosso parceiro, e dizer que nós, a partir de agora, André, junto com o nosso governador Marconi Perillo, junto com o governo do Distrito Federal, temos armas, como bem dito aqui pelo governador Aguinello, temos armas, e agora que nós possamos usá-las da melhor forma possível para desenvolver mais os nossos municípios. Muito obrigado a todos. Temos companheiro, pode ir lá. Santo Antônio Descoberto, secretário de Finanças. Bom, boa tarde a todos. Queria agradecer aqui ao presidente da Codeplan, o nosso parceiro e amigo secretário André Clemente, que tem sido um grande apoio, um suporte muito bom para Santo Antônio Descoberto. Secretário Celso Bitts também, nosso companheiro, parceiro lá em Santo Antônio, tem nos ajudado bastante. Eu queria agradecer muito, e através do município de Santo Antônio Descoberto, presidente, uma pesquisa como essa, que nos traz um mapeamento tão bem estruturado das necessidades básicas, do perfil socioeconômico do nosso município. Talvez para o nosso município seria uma realidade um pouco difícil de conseguir, e através dessa pesquisa, com certeza, a gente vai poder trabalhar um mapeamento estratégico muito mais elaborado, muito mais direcionado nas reais necessidades do município,
E fiquei feliz com um dos resultados, em parte, o nosso índice de dependência, vamos chamar assim, em relação à saúde, ainda é significativo, mas é um índice que está entre os menores do governo do Distrito Federal, mas estender aqui, aproveitar a oportunidade para estender a nossa necessidade de que o governo do Distrito Federal nos auxilie, porque eu acredito que a saúde pública hoje é um dos maiores gargalos que existem no Brasil. E Santo Antônio Descoberto não foge dessa realidade. Temos enfrentado muitas dificuldades ali, mas acredito que isso é um princípio de uma unificação de política pública, onde a gente vai conseguir, com certeza, sanar vários pontos das dificuldades que a gente conseguiu diagnosticar. O princípio aí é o diagnóstico e agora é tomada de decisão e plano de ação para a gente conseguir chegar aí no objetivo, que é melhorar bem mais esses números e que na próxima pesquisa a gente possa visualizar esse aumento aí, essa evolução da qualidade de vida dos nossos moradores. O secretário de Formosa Eustáquio está aí? Estava. Águas Lindas, vamos lá? Isso. Vice-prefeito de Águas Lindas de Goiás. Boa tarde a todos. Obrigado, viu, Didi? Lembrar aí do eu de cabo, você de lá. Cai na água, Jeribeta. Doutor Júlio Miragaia, nosso querido André, nossa querida prefeita Lucimar, senhoras e senhores, meu nome é Luiz Alberto Jeribeta, sou vice-prefeito de Águas Lindas, a cidade maior do entorno do Distrito Federal, da região metropolitana, e a segunda mais pobre. Não pelo seu povo, mas pelo abandono que todo o entorno do Distrito Federal recebeu nesses longos anos atrás. Eu quero aqui parabenizar o governador do Distrito Federal pela forma republicana, presidente, que ele está tratando o entorno do Distrito Federal. 63 anos para isso acontecer aqui na nossa região. Parabéns, governador, porque com essa ação do governador, da Codeplan e com a assinatura de todos os prefeitos da região, nós estamos vivendo um divisor de águas. É uma nova vida. Eu acredito que o entorno começa agora, porque agora nós não estamos dependendo mais da politicagem que foi feita anos atrás. Nós não dependemos mais de um governador que vai à nossa cidade e vai dizer que vai iluminar uma rodovia e depois perde as eleições e acabou, a promessa não é cumprida. Hoje o governador do Distrito Federal coloca em nossas mãos e nas mãos do DF e do governo federal uma coisa palpável, que é essa pesquisa que abre as vísceras do nosso entorno e que mostra a nossa realidade. Agora depende de nós, gestores, do DF, do governo federal e de todas as pessoas responsáveis pelo entorno do Distrito Federal, que representa mais de 50% da mão de obra do Distrito Federal. Portanto, nós não somos problemas, nós somos solução. E eu acho que o governador está dando um recado para todos nós e principalmente para o governo federal. O entorno do Distrito Federal, se vai bem, o DF vai bem. Muito obrigado. Pergunto se tem mais algum representante de prefeitura. Formosa estava aí, mas não... Acho que já saiu. Mais algum? Ok. Antes de passar, então, aqui para o André e para a Lucimar, para fazer os seus comentários, e depois a gente vai abrir, eu queria aqui registrar, e é importante isso, registrar a participação de algumas pessoas nessa pesquisa, pessoas da equipe da Codeplan, né? O pessoal do Núcleo de Desenvolvimento Metropolitano e Regional, né? O Aldo Paviani, a Juliana Correia, a Francis Paz, a Emery Dulce, né? Estão aqui. Também que trabalharam, né, exaustivamente
redação desse documento. A Iraci Peixoto, que eu não estou visualizando aqui, está lá atrás, que coordenou, né, fez a concepção, elaborou a concepção da pesquisa, né, e coordenou todo o processo. E o Douglas Queiroz, que também está por aí, que fez coordenação de campo. Foi a pessoa que, pela Codeplan, foi a todos os municípios, aos 12 municípios. Né, o pessoal aí que foi pesquisador conhece o Douglas, né, que correu todos esses municípios e que teve também um papel fundamental, além de todo o pessoal que teve na equipe de crítica, equipe de digitação, né, uma equipe grande da Codeplan que esteve envolvida. Viu, André? Foram, no total, em dedicação parcial ou integral, até pesquisadores da Codeplan entraram no circuito, né, foram 50 pessoas da Codeplan, e dos municípios, né, 130 pesquisadores, né, dos 12 municípios. Então, né, eu peço realmente uma salva de palmas para essa grande equipe que foi responsável pelo sucesso dessa pesquisa. Eu vou passar aqui para o André e para a Lucimar, e na sequência a gente já abre para as intervenções. O Marconi já pediu uma inscrição ali, e já tem várias inscrições chegando aqui. André. Boa tarde. Trago aqui um abraço, um boa tarde, um Feliz Natal do governador Marconi Perillo. É um governador que tem estado fisicamente, presencialmente nessa região do entorno, trabalhado, né, por suas necessidades, pelo seu povo, e trabalhado de forma integrada, colocando o interesse do povo, o interesse da população acima de tudo, de forma integrada com o governo federal, com a presidenta Dilma, a quem ele constantemente faz grandes referências e agradecimentos, integrado também com o governador do Distrito Federal, o governador Agnello, que tem realmente dado uma atenção para o entorno, junto com seus órgãos, e trabalhado a gestão, trabalhado aqui com a Unidade de Planejamento do Distrito Federal, a pesquisa. E a pesquisa, como todos bem disseram aqui, como todos bem entenderam, ela é crucial para você formular políticas públicas sustentáveis e corretas, para você ir no rumo certo. Não chega de improviso. A tônica mundial hoje é o quê? É gestão pública e diplomacia com os países envolvidos. Porque a gente sabe que as únicas linhas que separam, né, aqui no caso o Distrito Federal e o entorno, são as linhas imaginárias, né, da geografia, da política, da territorialidade, do federalismo. De fato, estamos todos unidos, todos juntos, não há barreira física nem geográfica, né, às vezes um rio, uma ponte, né, mas por dia vocês viram, em torno de 600 mil pessoas vêm trabalhar aqui no Distrito Federal, né, Júlio? Trabalhar e estudar. Então, os motivos dessa urbanização aqui em torno do Distrito Federal. Então, essa pesquisa vem num momento muito oportuno, é uma matéria-prima, é um insumo para a formulação de políticas públicas e para a solução. Gastar energia onde é necessário, de forma científica. É igual fazer uma neurocirurgia. Você tem que fazer uma ressonância antes, vai lá, identifica onde está o problema e vai em cima dele. Você não sai abrindo e vasculhando, né, o cérebro da pessoa para ver onde está o problema e depois fazer a intervenção. E assim é a gestão pública. A gestão pública é a tônica hoje do mundo, do nosso país, dos nossos governantes, em especial aqui no caso, o governador Marconi e o governador Agnello, e tem sido a tônica também dos prefeitos aqui da região do entorno, que me surpreendem, e todo dia eu aprendo com eles, tá? São pessoas extremamente comprometidas com o povo e com a gestão pública, e nesse primeiro ano, nós estamos chegando aqui no Natal, final do primeiro ano de governo das prefeituras, nos preparando para as eleições do ano que vem. Então, é um momento de prestação de contas, de balanço, de olhar o que foi feito. E eu digo para vocês, prefeitos que ainda estão aqui, os que não estão, vai chegar ao ouvido deles, que esse primeiro ano vocês fizeram muito. Vocês identificaram necessidades, sanearam contas, pagaram fornecedores, né, fizeram planejamento, buscaram recursos no governo federal, viabilizaram hospitais, asfalto, né, escolas, segurança pública. Tivemos reduções impressionantes da mortalidade dos homicídios aqui na região do entorno, né, só, né, procurar, isso está divulgado aí para todo lado.
Então, eu acho que nós temos muito o que comemorar, né? E eu quero até parafrasear aqui o Martin Luther King. Ele tem uma frase muito interessante. Ele diz que nós não estamos como gostaríamos de estar, não estamos como deveríamos estar, mas com certeza estamos melhor do que ontem, né? Então, parabéns, Júlio, pelo trabalho. Né? Já dei os parabéns aqui ao governador Agnello, já transmiti a eles o agradecimento do governador Marconi. Prefeita Lucimar, que aqui representa todas as prefeituras aqui da região do entorno, tá? E a todos vocês, um Feliz Natal, aos servidores, ao pessoal da imprensa, né, que dia e noite fica atento, acompanhando, levando ao povo aquilo que é importante, aquilo que interessa. Né? Um abraço a todos vocês. E eu não poderia fazer uma especial homenagem aqui ao secretário Celso Bittos também. Né? Dizem que na política, né, a gente trabalha muito, tem muita dor de cabeça, fica com o cabelo branco, mas a gente faz muitos amigos também, aprende muita coisa e conhece muitos lugares. E você, Celso, é um amigo que a gente fez aqui nessa realidade do entorno. Parabéns pelo trabalho que você vem fazendo. O Celso estava até anteontem, né? O secretário anteriormente secretário do Entorno, depois, na sua gestão, secretário de Desenvolvimento da Região Metropolitana, né? E eu quero aqui também fazer o testemunho, né, da parceria. Ele estava aqui conosco quando a gente assinou esse acordo de cooperação. É uma secretaria que trabalha com muita dificuldade, né, por conta de uma estrutura ainda pequena e que precisa ser reforçada, né, e a gente sabe disso, mas o trabalho do Celso como secretário, até porque ele é morador, né, morador da região, ele é secretário aqui no DF, mas ele é morador de Valparaíso ainda, né? Pois é, então o Celso realmente uma pessoa muito dedicada, né, todo esse tempo, muito dedicado a buscar soluções para os problemas da nossa área metropolitana, e a gente conta, né, vai contar sempre, independentemente dele estar ocupando a secretaria ou não, mas ele é sempre uma pessoa que a gente vai poder contar aqui no Distrito Federal para que essas assimetrias, né, André, tão grandes ainda hoje, elas possam ser reduzidas, né, não pelo rebaixamento das condições de vida do DF, mas pela melhoria, né, substantiva das condições de vida desses municípios. O Celso é um desses batalhadores, né, que a gente conta sempre. Antes de passar para o primeiro inscrito que pediu para falar, que é o Marconi, viu, Marconi? Tem algumas questões muito breves aqui, e eu vou responder muito rapidamente. O jornalista Fred Gurgel, eu estou entendendo que isso que chegou aqui, pergunta, não é para o pessoal falar não, é para eu responder aqui, não é isso? São dúvidas em relação à pesquisa. Fred Gurgel, lá de Valparaíso, cadê o Fred? Está ali. Ele pergunta por que não foram feitas pesquisas sobre a quantidade de veículos do entorno com placas do DF e sobre a segurança, tendo em vista que a Polícia de Goiás vive eternamente em greve. Foram feitas. Está lá em relação a veículos com placa do DF, não. Né? A gente pergunta, não sabe se a placa do DF ou não, a gente pergunta se o domicílio tem veículo. Tá certo? A pergunta é essa. Agora, a gente não identifica se ele tem a placa do município, né, de Goiás, ou a placa do DF. A gente quer apurar em relação, né, ao indicativo de quantos, né, o percentual dos domicílios que tem veículos. E eu estava até respondendo a uma jornalista da CBN, que ela estava, inclusive, impressionada com o número, cerca de 50% tem veículo, mas é bom ter cuidado com essa resposta pelo seguinte: não perguntamos qual é o ano do veículo, tá certo? E também não perguntamos o tipo. Por exemplo, aqui na estrutural, a gente identificou que quase metade da população da estrutural, que é uma região pobre de Brasília, tinha veículo, né? Mas normalmente são veículos antigos, né, de tipo mais popular, onde a pessoa, inclusive, usa eventualmente, né, porque não tem recurso para abastecer e deslocar diariamente, né? Então, mas a gente apurou, né, se o domicílio tem veículo. Em relação à questão de segurança, foi perguntado também, né, o percentual de pessoas que sofreu no ano anterior, de 2012, né, se ela sofreu algum ato de violência, né, roubo, furto, qualquer coisa, né, agressão. Teve, inclusive, um debate no Gama com o secretário de Segurança aqui, que eu participei
na sexta-feira passada, onde tinha lá como é que é o nome do um coronel de Valparaíso, que ele é aposentado e está lá na prefeitura? Coronel Sobrinho. Coronel Sobrinho estava lá nesse debate e ele falava dos dados, né, eu comentava os dados, adiantava ali os dados da pesquisa, e eu reconhecia, e a gente já reconheceu isso na Codeplan, que esses dados eles estão submensurados. Por quê? Eles não expressam exatamente. Porque a pergunta é referente ao ano passado, e a memória das pessoas é curta. Então, a gente vai ter que reformular na próxima, como a Guinela falou, 2015, tem que ser uma pergunta nos últimos 60 dias, 90 dias, onde ela sofreu, porque uma situação que ela sofreu ano anterior, normalmente é traída pela memória, mas é captado. Ela é válida no sentido da distribuição, né, onde ela se manifesta mais violenta ou não. O Jaime, assistente social e diretor do colegiado bom, não sei. Ele pergunta o seguinte: se a pesquisa contempla em Cocalzinho a região dos assentamentos da reforma agrária. Não, porque a pesquisa foi urbana, né, ela é feita na área urbana, né? A gente precisa de um fôlego muito grande, porque a área urbana é concentrada, né? Então a gente pegou as áreas urbanas dos 12 municípios e, no caso, né, alguns núcleos urbanos importantes, como no caso Cocalzinho, Girassol e Edilândia, né, mas não tivemos pernas para ir à área rural, mas está no nosso plano, a gente quer ir lá na área rural também. Sabemos que em Cocalzinho, Lusiânia, Cristalina, tem importantes assentamentos da reforma agrária, né, e a gente quer também ir pesquisar essa área. O Fernando, também lá de Cocalzinho, ele pergunta: os resultados da pesquisa serão divulgados para a população em geral, né? A gente espera que, inclusive, as prefeituras ajudem nessa divulgação, certo? Nós vamos colocar no site. Já está no site, Júlio. Não, pois já está no site da Codeplan, www.codeplan.def.gov.br. Já acertamos lá com a SECOM também, né, de ir para o site do GDF, né? Vamos reproduzir uma maior quantidade ainda dos CDs, vamos fazer o material impresso. Isso a gente vai... Estive conversando com a TV Anguera, que tem uma grande penetração, né, em todos esses municípios, e eles ficaram de fazer uma série de reportagens, de entrevista com a gente lá na Codeplan, para progressivamente ir apresentando esses dados para a população. Então, a gente vai utilizando esses recursos, mas é importante que também que as prefeituras, né, tratem essas informações. A gente quer produzir uma cartilhinha, né, condensada, né, com as principais questões, né, porque o relatório são 240 páginas, muito grande, então a gente quer fazer um documento mais conciso, mas com o tempo a gente vai difundindo, né, nas escolas, nas faculdades. É importante que essa informação chegue à população, porque ela chegando à população, a população tem mais condições, inclusive, de cobrar dos governos municipais, dos governos estaduais, né, a realização, né, das suas demandas, né? Então, informação é poder, tá certo? E a gente quer realmente que essa informação chegue à população em geral. O Hélio, secretário de Finanças e Planejamento de Alexânia, está aí, ele não se pronunciou aqui na frente, mas ele... Pois é, Hélio. Critérios e parâmetros para calcular a população. Foi utilizado, né, a gente trabalhou junto com o pessoal do IBGE aqui do DF, e a gente trabalhou com base nos setores censitários do IBGE. Tem uma informação importante, que é o seguinte: o IBGE, ele projeta a população da região, estima para 2013, em 1.165.000 habitantes, né? E nós identificamos 1.065.000 habitantes. Nós identificamos 1.128.000. Acima do IBGE estava, né, estimando. E a gente esteve conversando com o pessoal lá da coordenação de estudo populacionais do IBGE, né? O nosso companheiro aqui né, coordenou, né, o IBGE na área, né, metropolitana, né, de Lusiânia, está em Lusiânia, e o IBGE ele não tem condições de fazer uma estimativa apurada para os 5.650 municipais que o IBGE ganha, mas a coordenação de população lá tem 12 pessoas só. É impossível fazer para o Brasil inteiro. Então, eles fazem essa estimativa com base na tendência passada, né? O que aconteceu entre 2000 e 2010, eles, né, levando em consideração alguns elementos, projetam isso para frente.
O que aconteceu na nossa região foi um grande crescimento populacional em alguns municípios, especialmente Valparaíso, Águas Lindas, Santo Antônio também, né, Itamar, sabe o que aconteceu, da população por conta do Minha Casa Minha Vida. Tem muitos projetos lá, em Padre Bernardo também, ali em Monte Alto, tem vários municípios. Então, esse movimento o IBGE não consegue captar. Por isso que a nossa pesquisa, ela estima, né, uma população bem acima do que o IBGE está estimando, né? Então, a gente fez em parceria com eles, com o escritório do IBGE aqui em Brasília, né, com base nos setores censitários, mas levando em conta, né, essas questões, essas particularidades que acontecem no território, que nem sempre é captado pelo IBGE. A Hilda, da Secretaria de Planejamento, não está aqui o município, gostaria de saber se o convênio com a Codeplan, Águas Lindas, Hilda, ela gostaria de saber se o convênio com a Codeplan vai disponibilizar recursos para os municípios conveniados. Tinha que perguntar isso para a Agnello, não é para mim, não. Mas o Agnello ele já adiantou um pouco, eu posso responder, né? Na verdade, a gente sabe que são 2 unidades da federação, né? Esses municípios, é um caso único no Brasil, né? A nossa área metropolitana, né, os municípios da periferia metropolitana, estão localizados em uma outra unidade federativa, né, que é o estado de Goiás. Então, existe uma dificuldade, de fato, né, para o governo do Distrito Federal atuar nessa região, né? A Codeplan investiu, né, recursos, pessoal técnico, né, para realizar essa pesquisa, né, mas o papel da Codeplan é atuar dentro do DF. Mas a gente, né, não teve problema nenhum, a gente acha que é papel nosso mesmo. E tem sido feitas outras iniciativas importantes. O pessoal do BRB, acho que ainda está aí, né, estava a Liane, estava o pessoal ainda, acho que ainda tem alguém do BRB. E eles têm feito um esforço, o presidente, o Paulo Evangelista, ele tem feito um esforço, e o objetivo do BRB é, até o final do ano que vem, ter agência do BRB em todos os municípios. Se não me engano, já tem 6 ou 7. Esse ano foi a inauguração de 2. Águas Lindas, Santo Antônio, Novo Gama. Eu acho, viu, Alair, só em Cocalzinho que não está previsto. Você tem que fazer uma visita ao presidente do BRB. Mas em todos os demais, onde ainda não abriu, vai ser aberto. Então, a mesma coisa com a ESB, tem uma parceria importante, né, com a Saneago, lá no Corumbá 4, que vai abastecer aquele eixo sul ali da área metropolitana, Valparaíso, Novo Gama, Lusiânia, Cidade Ocidental, que tem um problema grande, né, de abastecimento d'água. A Emater, não sei se tem alguém da Emater, a Emater tem feito convênios, abriu um escritório da Emater do DF lá em Cristalina, né? Parece que abriu outro, uma outra também tem pessoal da Emater, se não me engano, em Padre, eu não sei se é Padre Bernardo, mas tem outro município. Então, essas ações, né, e poderia citar várias outras aqui, são ações dentro das possibilidades. Não envolve nunca repasse de recursos, porque não tem como, tá certo? Aliás, faz parte de um passado que a gente não quer repetir. A Codeplan, inclusive, isso aconteceu. A Codeplan passou recursos, né, de forma indevida para prefeituras. Até hoje, né, isso está sendo questionado, né, e tem gente respondendo por isso, porque não é um procedimento correto, tá certo? Então, a gente está fazendo essas parcerias dentro do possível, né, e acho que pode avançar. O governador foi muito claro, né, não vai ser dando dinheiro, vai ser, né, oferecendo possibilidades, cursos. Na Codeplan mesmo fizemos um curso de capacitação de gestores municipais no ano passado, várias prefeituras participaram. Esse ano, 2014, vamos realizar 2 cursos, né, de capacitação. É a forma que a gente encontra para estar ajudando. E o principal que eu diria, viu, André, é uma iniciativa política do GDF, do governo de Goiás, junto ao governo federal. Eu acho que a questão está aí, né? Junto ao governo federal, para que a gente possa avançar para um plano integrado de desenvolvimento da nossa área metropolitana. Essa é a questão. Garantir recursos do governo federal e fazer um planejamento integrado. Planejamento integrado. Aí envolve saúde, envolve educação, envolve desenvolvimento econômico. Estava conversando, Didi. A gente não vai sair do lugar se não tiver uma estratégia de desenvolvimento que garanta atração de investimentos para essa região. E isso depende de infraestrutura. Então, temos que... E a infraestrutura, né, o Alaí estava comentando, não tem como, Cocalzinho, né, investir em infraestrutura pelo orçamento pequeno. Vocês vão... Vai sair uma matéria na revista Publicação G100.
A GECEM é uma publicação da Frente Nacional de Prefeitos, né? E ela lista lá os 100 municípios com grande população e receita tributária per capita pequenininha. População grande, receita per capita pequena. Impressionante o dado. Dos 100 municípios nos 5.600 do Brasil, né? Tem 100 nessa situação. Pô, dos 12 municípios da nossa área metropolitana, tem 5. 5 da nossa área metropolitana, quase metade está nessa condição, de grande população e receita pequena. Né? Vai sair uma matéria e vai sair nessa próxima edição em janeiro. E a questão que está colocada é essa: se não trouxermos investimentos para a região, que não é só gerar emprego, Lucimar, é gerar capacidade de arrecadação para as prefeituras. Tem que trazer investimento para as prefeituras terem capacidade de investir em saúde, educação, e aí, inclusive, reduz a pressão sobre equipamento, né, público do Distrito Federal. Então, o governo federal tem um papel nisso, eu acho que ele tem que ter recurso para isso, né, e eu acho que tem que ter uma articulação política, né, mais do que o GDF dá dinheiro, ou o Goiás dá dinheiro, tem que ter um planejamento integrado, trazendo o governo federal, né, e não é o orçamento da RID, a gente sabe que o orçamento do Quarid não resolve nada, todos vocês sabem disso, né, estão falando de outro volume de recursos, né. Eu acho que em 2014, quando a Agnello falou aquela questão, né, que isso aqui pode ser um marco nesse processo de um planejamento integrado, eu acho que ele está coberto de razão, pode ser. A partir de uma realidade que está cientificamente demonstrada, eu acho que dá autoridade para os dois governos, as prefeituras, bater a porta do governo federal e chamar, né, sensibilizar o governo para a necessidade de ter uma ação, né, do governo federal voltada para o planejamento da nossa região. Bom, eu vou passar aqui para o Marconi. Antes, Marconi, calma aí um pouquinho, vou passar aqui para a prefeita Lucimar. Desculpa, Lucimar. Rapidinho. Eu acho que, primeiro, assim, reforçar isso, Júlio, a importância que foi esse trabalho é um marco histórico. Eu convivo com essa região há 23 anos. Eu sou professora do GDF há 16, agora afastada, claro, mas há 16 anos sou professora do GDF e há 13 anos professora do município de Valparaíso. Então, e sou moradora do município de Valparaíso, da região, então convivendo o tempo todo, né, lá e aqui. Fui aluna da UNB, vejo o professor Aldo, né, aqui, grande exemplo para nós, enfim. Então, esses 23 anos que eu convivo com a região, o irmão do Arcelso fez o favor de me tirar lá de Trindade, né, Arcelso, a vida boa lá, e me trouxe aqui para a região, reforçando o agradecimento ao companheiro Arcelso pelo trabalho, né, na época que assinamos o termo, estava, como já foi dito, e eu conversava com ele aqui antes do início do evento, as possibilidades, enfim. Então, assim, eu trabalhei com pesquisa, Júlio, se eu não tivesse seguido a carreira política, acho que hoje eu estaria nesse trabalho, que eu sou apaixonada por ele. Na época da minha Universidade Federal em Goiás, como aluna da UFG, eu fui pesquisadora em Goiás, Minas, né? Na época eu vinha fazer pesquisa no entorno, na região metropolitana, porque o Berilo morava aqui, então eu aproveitava para vir namorar e trabalhar e ganhar meu dinheiro. Então eu andava na periferia das cidades da região aqui, fazendo pesquisa eleitoral, socioeconômica, para os institutos que trabalhavam com a Universidade Federal, né? E era o meu ganha-pão da época. Então, o que eu vejo? Primeiro, esse reforço do agradecimento por essa parceria, porque isso será fundamental para aquilo que eu já disse, para a implementação das nossas políticas públicas. Eu acho que são nós, prefeitos, prefeitas, que assumimos agora, secretários, secretárias, eu acho que a gente está com uma vontade muito grande, e isso será fundamental para o nosso trabalho. Depois, eu fico vendo, André, eu falo muito assim, a potencialidade que essa região tem, né? É uma região que tem um potencial muito grande, é o turismo rural. Nós agora estamos em Valparaíso desafiando algo. Eu sou de origem rural. Eu nasci na fazenda, trabalhei na fazenda com meus pais muito tempo, sobrevivi da zona rural durante muito tempo. Inclusive, tenho orgulho de contar das vezes que a minha mãe colocava ovo, farinha, manteiga de leite na vasilhinha e eu saía vendendo de casa em casa, na cidadezinha do interior, para chegar em casa, entregar o dinheiro para minha mãe, falar, está aqui, mãe, o dinheiro da venda, para comprar o material da escola. Então, eu tenho um vínculo muito forte com essa questão da terra, tenho paixão por isso e tenho essa origem. Nós estamos lá em Valparaíso fazendo agora um trabalho para investir na piscicultura. Semana atrasada, o Ministério da Pesca esteve lá e eu
do gabinete sem marcar. Eu falei, vamos ali comigo. Vocês têm tempo de ir ali conhecer um piscicultor? Né, um aquicultor, né, o nome certo. Uma cidade que não tem zona rural, mas que eu tenho certeza, estou convencida, né, conversando com o engenheiro de pesca e tudo, que nós temos um potencial imenso para a piscicultura lá. E é mais rentável que a criação de gado. Me ajude, André, me ajuda a levar peixe para o Valparaíso. Então, hotelaria, Valparaíso, Novo Gama, que está na divisa, uma rua que divide do DF, o potencial para a hotelaria. Eu tenho falado isso para alguns investidores, pessoas que vão nos procurar, o potencial que tem para essa área. Então, assim, eu acho que a pesquisa ajuda a gente a identificar isso. E eu vi aqui, por exemplo, o investimento na cultura, né? Muito pouco, Júlio. E nós temos na nossa cidade grandes artistas, na nossa região, artistas, seja do cinema, do teatro, da música, da dança. Né? Nós temos lá em Valparaíso um estilista que nasceu lá, mora lá, faz questão de dizer que é de lá, um estilista que hoje está fazendo essas exposições do seu trabalho no Brasil inteiro, até fora do país. Nós temos agora meninos do hip-hop que ganharam prêmios no Chile, que já foram para Portugal apresentar a dança, eu não sei os nomes lá, né, hip-hop, break, não sei o quê, potencialidade imensa que as nossas cidades, todas elas apresentam, e que a gente precisa, a partir da interpretação da pesquisa, exatamente fazer esse planejamento com empreendedores, com empresários, com nós, gestores estaduais, municipais, do Distrito Federal, buscando apoio, recursos do governo federal, porque tem muita coisa do governo federal para ser investida nos municípios, né? Muito dinheiro, muito recurso, desde que a gente tenha um planejamento. Então, assim, eu quero reforçar a alegria nossa de poder, com isso aqui, a gente saber que nós estamos muito mais preparados, né, Dilmar, para poder dar conta da nossa missão, porque é muito... Alguém comentou da violência, né? Eu falo demais, então eu quero parar por aqui. Mas eu fui abordada 3 vezes, né, nessa questão da criminalidade, da violência. A última vez me levaram no meu carro 2 jovens, com a minha filha na época de 7 meses, né, e eu, talvez pela experiência de professora e tudo, consegui com que eles me deixassem descer com a minha filha e levassem o carro. Né? Mas, assim, ficou marcado na minha memória durante muito tempo, até hoje, o tanto que isso mexe com a gente, e são muitas pessoas que têm o testemunho de que já, pessoalmente, passaram por isso. E aí, quando você citou o Coronel Sobrinho, um dia eu estava lá na minha sala, lá na prefeitura, desesperada com a reclamação da população com a violência, André. E o que eu poderia fazer como prefeita? Né? A segurança é uma responsabilidade, vou dizer responsabilidade, mas constitucionalmente é o Estado. E a gente tem feito uma parceria belíssima com a Polícia Militar, lá em Goiás, uma parceria imensa, aumentamos o banco de hora da polícia, triplicamos o valor do banco de horas. E aí, um dia eu falei, eu preciso de alguém que entenda de segurança trabalhando comigo, o que eu faço? E me lembrei de uma pessoa que eu tinha encontrado 1 vez, 2 vezes. Liguei para a pessoa que conheci e falei, quem é aquela pessoa que eu conheci em tal dia? Eu sei que ele é da polícia, é aposentado, será que ele pode me ajudar? E convidei essa pessoa para trabalhar na assessoria nossa, para poder me ajudar a pensar alguma coisa, né, ligada a essa questão do combate à violência, da segurança em si, porque era uma pessoa que entendia, que é o coronel que eles citaram, uma pessoa que tem sido assim, fundamental no processo nosso de construção de uma parceria maior e de um trabalho da prefeitura na área da segurança também. Né? Então, assim, eu quero parar por aqui, que eu falo demais, né? Eu vou passar, então, já tem 2 inscritos aqui, o Marconi e a Marinalda. Eu vou só pedir, André, para você coordenar aqui, que eu vou ter que só dar uma saidinha aqui, mas chegou aqui também a informação de que se inscreveram e participaram desse seminário aqui 350 pessoas. Eu acho que é um número expressivo e demonstra o interesse que é essa questão, né, da nossa área metropolitana sucinta. André, toca para mim aí.